Vem comigo entender sobre créditos. Créditos de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Vamos falar um pouquinho de forma bem prática. Bora lá! Meu nome é Mayra Silvestre, eu sou professora de cursos de Direito Tributário e aqui nesse canal a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a área tributária, obviamente. Mas a gente vai falar de temas bem diferentes por aqui, tá? No tema de hoje, a gente vai falar sobre os créditos. Como que a gente avalia e como que a gente traz o nosso cliente para que ele compreenda a importância disso. Vamos por partes. Primeiro, a gente precisa entender os conceitos de cada um dos tributos. O básico. Calma, não vou ficar lendo o livro aqui não. Pera lá. Você precisa entender o básico dos conceitos, né? Então, vamos começar pelo ICMS. Vamos pensar que tudo que é destinado para mercadoria, para a fabricação daquela mercadoria, ele vai tomar crédito. Claro, também, produtos que serão para fins de comercialização, de revenda. Então, nesse caso, revenda, claro, você toma crédito naquele produto que você adquiriu, tá? Agora, se você é uma indústria, tudo aquilo que faz parte do seu processo fabril, basicamente você toma crédito, tá? Pensa sempre no conceito inicial para depois a gente conseguir destrinchar esse conceito. Esse vídeo, ele é de um conteúdo um pouco mais iniciante e depois eu vou trazendo vídeos bem mais aprofundados para a gente esclarecer cada um dos temas, tá? O crédito de ICMS, ele começa lá em compras, orçamento. Estou fazendo orçamento e aí eu ligo e falo o seguinte: olha, fornecedor, eu preciso comprar essa mercadoria porque eu vou utilizar no meu processo fabril. E aí, nesse caso, se essa mercadoria tem substituição tributária de ICMS, ele não deve destacar esse ICMS-ST, porque afinal de contas, você não vai revender, você vai usar no seu produto em fabricação, tá? Essa já é uma super dica, hein? E aí, você avisa, você comunica essa informação. Se você está comprando do Simples Nacional, a alíquota efetiva recolhida de ICMS do mês anterior deve estar informada nos dados adicionais, porque é aquela porcentagem que você vai tomar o crédito, tá? Quando vem a nota fiscal, vem sem destaque de ICMS próprio. Por quê? Porque ele recolhe no DAS, ele é uma empresa do Simples Nacional. E aí, precisa ter lá nos dados adicionais a alíquota efetiva recolhida do mês anterior que corresponde ao seu crédito. E nesse caso você não tem crédito de IPI, tá? Mas você tem crédito também de PIS e COFINS caso você seja empresa do lucro real e vai corresponder à sua alíquota, porque afinal de contas, crédito de PIS e COFINS, ele corresponde à sua operação e não à operação do seu fornecedor, tá? E aí esse ICMS, voltando, esse ICMS, ele precisa ou estar destacado em campo próprio ou estar lá nos dados adicionais, tá? Se você vai utilizar essa mercadoria no seu processo fabril, não necessariamente em contato físico ou químico, mas ele precisa se desgastar com o tempo em virtude da utilização no processo fabril, tá? Nesse caso, você vai tomar crédito desse ICMS. Tem alguns detalhes legais no ICMS que vale a pena você se aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, você é uma indústria, porém você tem frota própria para realizar a venda, né, a entrega desses produtos. Dá uma olhada na legislação do seu estado. Alguns estados aceitam o combustível como insumo, no caso do acionamento do veículo, ou seja, aquele combustível que você usa na frota de entrega daquele produto que você está vendendo, da fabricação, e se você tem um KNAI, mesmo que secundário, de distribuidora, pode ser que ele aceite esse insumo de combustível, tá? Dá uma olhadinha na legislação interna do seu estado. Outra dica bem legal quando a gente fala de ICMS. Crédito de ICMS sobre energia. Ao contrário de PIS e COFINS você toma crédito de toda a energia de todo o estabelecimento. Já no ICMS, você toma o crédito somente do setor fabril. E aí você precisa elaborar um laudo, né, junto com o engenheiro elétrico, enfim.
você precisa ter esse laudo para poder se apropriar desse crédito mensalmente, certo? A gente tem vários outros tipos de créditos também, dá uma olhada lá na Lei Candir, por exemplo, no regulamento do ICMS, a gente tem alguns detalhes, mas esse é o básico, e aqui te proponho ao básico, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho depois. IPI, a gente precisa, primeiro, tomar crédito só do que está destacado na nota fiscal, ou caso você adquira insumo de um atacadista, aí sim você pode tomar esse crédito de 50% da alíquota prevista na tabela TIP. Acompanhou? 50% da alíquota daquele produto que está previsto na tabela TIP, você pode apropriar esse crédito, ainda que seja uma atacadista, desde que não seja empresa do Simples Nacional, tá? Empresa do regime normal e atacadista, você toma crédito de 50% correspondente à alíquota daquele produto, caso industrial fosse, tá? Essa é uma dica. Outra dica é em IPI. O IPI, ele só é considerado insumo para fins de crédito se ele entrou em contato físico ou químico direto com o produto em fabricação. Ele precisa ter contato, ter esse desgaste, porque ele teve o contato. Então, ele se desgastou química ou fisicamente, né? Mas ele se destacou porque ele teve justamente esse contato com esse produto. Então, eu já dei alguns exemplos até lá no meu Instagram, aproveitando, @MairaSilvestre, vou deixar o link aqui na descrição também. E você precisa pensar o seguinte, pensa só, o gás que você utiliza para a máquina do seu processo de fabricação funcionar, não é insumo para fins de IPI. Porém, o gás que você se utiliza para entrar em contato com aquele produto e ele vai se destacar, você usa, por exemplo, para um plástico para ele aumentar de tamanho, né? Quando faz aquele sopro, esse gás você pode sim tomar crédito de IPI, tá? Sempre com destaque na nota ou no caso do atacadista, certo? E PIS e COFINS, professora? E IPI, você também tem o caso de material de embalagem de apresentação. Cuidado, hein? Material de embalagem de transporte não pode tomar crédito. Nossa, professora, mas o meu cliente gasta um monte com papelão para conseguir fazer. Eu tenho várias dicas de planejamento tributário nesse caso, mas vai ficar para outro vídeo, tá? Aliás, planejamento tributário, ICMS, IPI, PIS, COFINS é o que não falta, né? Bom, PIS e COFINS. PIS e COFINS, ele é muito mais amplo, muito mais legal, né? Cuidado, crédito de PIS e COFINS somente para empresa do regime não cumulativo, ou seja, lucro real, tá? Nesses casos, o crédito de PIS e COFINS, ele ficou mais amplo depois da decisão do STF. E aí a Receita Federal também disse, ok, vamos considerar dessa forma também. PIS e COFINS, você precisa entender que tudo aquilo que é essencial ou relevante para o meu produto em fabricação, ele é insumo para mim. Ou seja, utiliza sempre aquele processo de subtração. Se você subtrair aquele item do seu processo em fabricação, ele vai perder a qualidade para o seu consumidor final? Se ele perder a qualidade, então ele toma crédito, ele é um insumo para fins de PIS e COFINS. E outra coisa também, quando ele é necessário, essencial ou relevante. No caso de necessário, quando alguma medida, seja ele em órgãos regulamentadores, sejam eles em algum caráter obrigatório, então nesse caso você também pode utilizar o crédito. Por exemplo, quando seus funcionários se utilizam de EPI para proteger o seu produto em fabricação, nesse caso o EPI pode tomar crédito. Se você está trabalhando com alimentação, por exemplo, alguns itens de EPI são obrigatórios, então nesse caso você pode tomar crédito. Agora, se você está fabricando ali um martelo e os seus funcionários eles se utilizam o EPI para se proteger, nesse caso não tem crédito de EPI. Combinado? E ele fica um pouco mais fácil nesse sentido. Tudo que é necessário, relevante e essencial, tá? Esses três casos
a gente tem sim possibilidade de créditos de PIS e COFINS, inclusive várias ações judiciais discutindo isso. Ah, eu sou uma distribuidora e eu gasto com marketing, eu posso tomar crédito? Dá uma olhada em decisões, LGPD, tem royalties, tem vários conteúdos nesse sentido, certo? Mas os conceitos básicos, eles são esses. E aí a gente vai se aprofundando em vídeos mais específicos para também não ficar chato. Combinado? Te vejo nos próximos conteúdos. Até lá. Tchau!